Oi, oi, olha eu aqui de novo para mais um vídeo e a inspiração do dia, desse sábado lindo de sol que está acontecendo aqui em Bertioga, me trouxe a vontade de comentar, de falar, de trabalhar isso de uma forma terapêutica através dos 4 elementos da natureza. E esse bate-papo bem gostoso, né, que a gente vai ter aqui, eu falando um pouquinho e vocês podem interagir através de perguntas, de comentários, para que a gente se reflita dentro de nós o que somos, o que estamos, para que a gente reflita como o mundo está, né, e como a natureza está se manifestando, né. Vocês, não sei se já têm ouvido falar, né, ou têm percebido que nós, estamos tendo uma incidência de muito calor, né, muito sol, muito calor, muito elemento fogo. E por que está acontecendo isso hoje? Dentro dos estudos do xamanismo, né, dos elementos da natureza que a gente trabalha através da astrologia, o fogo ele é o princípio da criação. E nós estamos aprendendo a co-criar as nossas vidas ligado à essência, a nossa essência, que é o espírito. Então, muitas coisas que a gente vê que está em desequilíbrio externamente, é porque está nos mostrando o desequilíbrio que está aqui dentro da gente. Nossa composição corpórea, nós temos muito mais água, né, do que fogo, né? O que tem de fogo? O que representa fogo no nosso organismo? É o nosso sangue, que é essa energia representada no nosso organismo de fogo. Então, quando a gente começa a colocar em equilíbrio no nosso sistema interno esses elementos, a gente está dentro de uma geometria sagrada, dentro de estudos, né, de formas e princípios, para que a gente entenda o que é essa espiritualidade que somos nós, a gente isso começa a se tornar esse quinto elemento, né, esse ser completo. Eu sempre, nos exercícios de viagem xamânica, eu conduzo as pessoas a se imaginar como uma estrela de 5 pontas. Então, é com os braços abertos, as pernas abertas, né? E a sua cabeça é o topo da estrela. Quando a gente se coloca nessa posição, essa posição nos dá uma segurança, uma estrutura, nos dá uma abertura para que a gente possa receber dessa natureza esse processo equilibrador para o nosso físico, né? Seja você se imaginar uma estrela de 5 pontas deitada na terra, num gramado, na areia, olhando para o céu, seja você sentir essa energia estruturadora em pé, né? Os seus pés estão firmes, acolhidos pela Mãe Terra. Os seus braços abertos, né, principalmente com as mãos espalmadas para o céu, estão ávidos por receber essa energia do cosmos, do universo. E a sua cabeça é essa antena captadora. A nossa cabeça, ela está ligada com a nossa mente superior. E aí a gente começa a falar o nosso mental, a nossa forma de acreditar, ela está ligada com o elemento ar. E representa dentro da filosofia do xamã o feminino sagrado. Então vamos repassar aqui dentro dos elementos. Fogo é o princípio masculino, é a energia de realização, de materialização, de atitude, de materialização na vida, de transformação na vida. Aí a gente vai falar do elemento água, é a nossa energia
da criança, das emoções. São as nossas infantilidades ou o nosso estado de crescimento na matéria, como nosso estado de crescimento do espírito materializado na Terra. Então, por isso que o nosso corpo ele é composto muito mais de água. O planeta Terra ele é composto muito mais de água. Né? Você percebe que tudo que está lá em cima, no macro, também está aqui embaixo de uma forma estruturada. O elemento ar é a energia feminina e o elemento terra é a energia anciã. Então, dentro das 4 direções do xamã, a gente sempre trabalha, né? O leste, que é a nossa força de transformação, a nossa energia masculina. E aí a gente vai para o elemento água, porque é uma mandala de limpeza, de transformação. Eu estou ensinando vocês um pouco como equilibrar esses 4 elementos em nós. E aí, o elemento água eu tenho a força de transformar as minhas emoções, né? Então, de lidar com as minhas emoções, de tirar aquilo que é um desequilíbrio em mim, porque é um excesso de emoção, nós, como seres materiais, né? Materializados. E aí, através de eu lidar com as minhas emoções, eu começo a escolher energia feminina, elemento ar, a ser sábio, né? A ser um ancião, a ser um espírito mais evoluído aqui na Terra. Então, dentro dessa linha de crescimento, cada um com o seu mapa, tem pessoas que elas vêm com alguns desequilíbrios de elementos. Tem pessoas que vêm com os elementos dentro do mapa com um pouco mais de equilíbrio em quantidade, que são cálculos numéricos e que a gente consegue fazer essa composição através dos programas de astrologia para saber o quanto de água que você tem, quanto de fogo, quanto de terra, quanto de ar, né, para ver se você é mais mental, se você é mais emocional. E aí todas essas ferramentas, né, eu estou falando de 3 das ferramentas que eu uso, que é o xamanismo, estou falando da astrologia, na numerologia a gente também fala de quantidade de elementos, no Feng Shui também a gente fala de elementos, e no Feng Shui são usados os 5 elementos que fala do metal, que inclusive é essa energia que a gente vem se transformar aqui como seres valiosos, né, espiritualmente. E a gente, quando aprende a lidar com com a gente através dessas ferramentas, a gente usa essas ferramentas porque nós somos essas ferramentas. Quando nós estamos na categoria de seres hominais, né? Seres humanos aqui na Terra, mas somos espíritos vivendo essa experiência humana. E o processo de evolução é a gente ser seres espirituais dentro dessa energia manifestada, da prática dessa sabedoria do nosso espírito. Porque o nosso espírito é perfeito, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas nós, aqui nesse planeta de dualidade, a gente fica pendendo, né, nos nossos desequilíbrios extremos, né, ou espírito ou matéria, mas até a gente achar a nossa haste da balancinha ali, que é a beleza de você ser um ser equilibrado, um ser espiritual manifestado materialmente. E todo mundo está passando por esse processo de transformação de uma forma muito mais rápida agora, muito mais efetiva. Então, eu ouvi um vídeo essa semana, né, dizendo que tudo está vindo à tona, porque a gente só transforma, né? Então, a natureza ela está se manifestando através de alguma coisa para nos mostrar algo, né? Então, a gente só muda aquilo que a gente consegue enxergar. E seja na natureza, né, que as pessoas acabam precisa às vezes acontecer uma grande catástrofe, né, um grande desequilíbrio, seja um excesso de sol, seja um excesso de chuva, seja
rajadas de vento, né, ou seja, os vulcões em erupção, para que as pessoas parem e reflitam sobre tudo aquilo que são medos, tudo aquilo que são desestruturas. E o mesmo acontece na nossa vida aqui terrena. E, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a mudar, a evoluir através do amor. Infelizmente, a gente ainda só cria um movimento mais efetivo nas nossas vidas através de uma dor, né? Através de um sofrimento, através de uma perda. Na psicologia, sempre fala das perdas necessárias. Então, o que você precisa perder na vida para que você possa olhar para você e fazer movimentar essa mandala chamada você? Que quando eu falo da astrologia são 12 pratinhos para pôr no ar, quando eu falo da numerologia eu falo de 9 forças, né, que são os números, os 9 números sagrados, que nos traz arquétipos e características. Quando eu falo do Feng Shui, eu também falo de 9 forças. Por quê? 9, porque o 12, né? Porque são números de sabedoria, são números de crescimento. O 9 representa o ancião, o 3 representa a criança, que é a criatividade. E aí você começa a fazer vários exercícios de 3 vezes o número 3, né? Então você precisa passar por ciclos de crescimento, né? De criança, adolescente e adulto. Então, enfim, você pode aprender com qualquer ferramenta que você queira se aprofundar. E esses meus vídeos eu tenho trazido para essas conversas bastante informais, né? Onde eu tuço, onde não tem edição, onde às vezes eu me perco e volto. Então, porque eu quero trazer o conhecimento independente de perfeccionismo. Eu quero trazer o meu melhor de cada dia. Para mim, falar na frente de um vídeo não é fácil, mas eu tenho vencido esse meu ego, esse meu orgulho de fazer simplesmente o meu melhor, mas levar a mensagem que eu acredito que é importante deixar disponível. E ainda falando desse principal processo que é o autoconhecimento, eu quero disponibilizar aqui, encher a minha rede, o meu canal do YouTube, a minha rede do Instagram, de tudo aquilo que eu acredito como espiritualidade na Terra, né? Porque é o que eu acredito, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou seguindo o meu mapa. E o meu mapa, né? Eu vim aprender a ser um espírito melhor na Terra. O meu maior trabalho aqui na Terra é com criatividade e com atitude eu levar essa energia de amorosidade, de sabedoria. As pessoas que me conhecem, que me veem e que me conheceram no passado, elas têm uma imagem de mim de força, né, de liderança, de formação, de opinião. E sim, eu reconheço isso em mim hoje, que eu sou uma pessoa que forma opinião. Então, é por isso que eu não quero ficar estagnada num único tipo de opinião. A Elis que eu fui ontem não sou mais hoje. A Elis que eu fui 10 anos atrás não é mais a mesma pessoa. A minha essência, né, a minha força, a minha coragem, o meu amor, a minha vontade de viver na Terra, isso é o mesmo. Mas todo o conhecimento que eu busco, né, nessa jornada de crescimento como espírito na Terra, é isso que vai me tornando essa pessoa que eu vim para ser. Então, nós não vamos aqui chegar num nível de perfeição, né? Porque toda vez
enquanto estivermos vivos na matéria, é porque estamos trabalhando, construindo, reconstruindo, desconstruindo, né? Tudo aquilo que é necessário para o nosso processo de evolução individual e coletivo, tá? E passou da hora de a gente entender que o crescimento, ele não é só olhando para o nosso umbigo, mas ele também não é só olhando para fora, para o outro. Nós, durante muito tempo, fomos ensinados que olhar para si é egoísmo, é egocentrismo. Se você olhar só para si, né, sem ter essa visão do todo, essa amplitude, né, de todos aqueles que convivem com a gente, sim, ele é um desequilíbrio. Mas quando você consegue olhar para si através do outro, né, como um espelho, você começa a ser um ser melhor e você começa a expandir a sua consciência não só para si, mas para tudo que está à sua volta. Quando você muda o seu olhar, naturalmente você começa a criar uma mudança desse mundo, né? Então, coisas que a gente fazia antes, através de uma nova consciência, a gente vai deixando de fazer. E não precisa ir muito longe, né? E essa energia que a gente carrega, né, de estrutura, que são os 4 elementos que a gente tem aqui dentro de nós, e é essa energia que precisa ser cada vez mais alicerçada, equilibrada, reforçada, para que o nosso espírito tenha condições de materializar um mundo melhor, um mundo mais humano, né? Um mundo onde essa igualdade ela aconteça verdadeiramente. Porque quando a gente escolhe, quando a gente está nesse desequilíbrio, a gente está sempre querendo achar um culpado externamente ou querer tomar vantagem. Mas a gente não faz esse exercício do que é justo, né? De qual é a minha responsabilidade por esses processos estar acontecendo, né? A gente não faz esse exercício de se olhar e se perdoar muitas vezes. Então, quando a gente começa a ativar esses 4 elementos, que é o tema desta conversa de hoje, né, nós vamos aprendendo a ser o melhor que a gente consegue ter diante do cenário que nos é apresentado, mas sendo responsável por tudo que está acontecendo com você. Nossa, Elis, mas está acontecendo uma guerra lá fora, eu sou responsável? Não, pela guerra não. Mas o quanto que você emite essa energia de guerra, essa energia de escolher um lado, torcer para que um ganhe, para que um perca, né? Sem olhar os dois lados da história e compreender, né? Tentar achar uma energia equilibradora aí para que você possa manifestar, sem alimentar essa energia desse extremo. Qual é o motivo, né, da guerra? O que as pessoas buscam na guerra? É só a gente querer se aprofundar um pouco. Sempre uma guerra acontece quando alguém quer ter razão, quando alguém quer ter mais do que o outro, quando alguém quer ter aquilo que o outro tem, né? Quando alguém quer ter mais poder. Então, todas as vezes que a gente quer esse mais de uma forma injusta, acontece essa dualidade extremista. A gente ainda, dentro das nossas emoções, a gente acredita que a nossa verdade ela é a única que existe e é aquela que tem que imperar sobre todo mundo. E a nossa verdade ela só serve para nós, para que a gente possa praticá-la e de acordo com a nossa prática da nossa verdade,
que é a nossa estrutura desses 4 elementos, compondo esse quinto, a gente está manifestando aí o nosso espírito e como que está acontecendo o recebimento dessa manifestação é o que está sendo devolvido para você. Então, se você planta paz, vai ser devolvido paz. Se você plantar ódio, você vai estar integrado e recebendo essa energia também de ódio. Às vezes a gente pede paciência e aí muitas vezes o universo vem e nos dá um desafio para a gente poder descobrir que essa paciência está dentro da gente e a gente praticar ela. Então eu estou ciente de que eu estou em paz, eu estou recebendo o que o universo me dá e eu transformo através das minhas emoções, através do meu poder de escolha, eu transformo, eu ressignifico, eu me resigno para que eu possa lidar da forma mais madura que eu conseguir. Então, essa simplicidade de a gente apenas aprender a ser a gente dentro do nosso melhor em todas as circunstâncias que se manifesta, na minha visão, é o único trabalho que a gente tem aqui na Terra. Eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar o outro, mas quando eu começo a mudar o meu mundo, eu estou sendo contribuição para que cada um possa mudar o próprio mundo. Então, essa desigualdade que a gente ainda vê, são circunstanciais. Porque quando a gente fala de poder de escolha, de divindade, todo mundo tem dentro de si. Agora, quando a gente fica tentando sobreviver, aí sim, e querer tirar vantagem, ou achar que é mais ou que é menos, aí é onde estão acontecendo todos esses desequilíbrios da natureza. O quanto a gente destrói aquilo que é natural em prol de querer construir algo que a gente nem vai levar daqui. Quanto é importante, né? Vamos pensar no universo de 100 anos. O quanto a gente corre atrás, construindo, querendo mais, querendo mais, querendo mais. E a gente sabe que se a gente morrer amanhã, a gente não vai levar nada disso daqui. Você quer fazer um exercício para ver se você está em equilíbrio? Reflita. Se o Criador da vida chegasse para você e falasse assim: desculpe, você só tem mais uma semana de vida aqui na Terra. E eu quero que você faça uma revisão geral de como você vai viver, manifestar essa semana. E veja se a sua resposta é: não, pelo amor de Deus, eu preciso fazer as pazes com alguém. Ou eu ainda não tive um filho, aquele que você deixa para depois quando você tiver dinheiro, né? Ou eu estou muito distante dos meus pais, eu não tenho tempo de chegar até eles, enfim. E a gente pode ficar brincando aqui de várias coisas que vão vir na mente de vocês através dessa conversa, né? Então, é isso. A gente não sabe quando a gente vai embora daqui. Mas se a gente querer colocar todos esses pratinhos no ar a cada dia dentro do nosso melhor, quando esse dia chegar, a gente vai estar um pouquinho mais pronto para desapegar daqui desse corpo chamado Elis, chamado João, Maria, José, enfim. Porque a gente sabe que a gente fez o melhor que a gente podia, com os recursos que a gente tinha. E que durante essa experiência, essa vivência, que a gente não foi criando
processos ruins, destrutivos, por onde a gente passou. Que a gente foi plantando sementinhas, cultivando, né? E seguindo em frente. Porque no fundo é isso. Aquela pessoa que hoje é e se considera bem-sucedida, ela e que você enxerga isso, é o mesmo poder que você tem de querer ser bem-sucedido. Então faz a sua lição de casa e você vai ser bem-sucedido dentro das possibilidades que você se encontra. Mas nós precisamos querer olhar para nós e alimentar o nosso jardim. Porque quando a gente deixa nosso jardim bem bonito, né, e é um jardim figurativo, não é automaticamente a gente, por onde a gente passar, a gente está mostrando a beleza do nosso jardim. Mas, em vez da gente cultivar o nosso jardim, trabalhar nesse nosso jardim, a gente fica lá, olhando para o jardim do outro. Se está bem cuidado, se está mal cuidado. A gente não está olhando para o jardim do outro como uma inspiração de a gente aprender por imitação, de a gente aprender através desse olhar que a gente está olhando negativo, que a gente não vai querer. Não quero fazer isso. Quantas vezes a gente desdenha aquilo que a gente enxerga no outro e que a gente faz igualzinho, mas não reconhece. Então vamos viver essa natureza e aceitar exatamente como ela está se manifestando. E aproveitando esse dia perfeito, né? Que eu dei uma voltinha aí, fui até o mercado, voltei, eu senti o vento, eu senti o cheiro da brisa do mar, eu senti esse calor do sol, né? E eu senti essa mãe terra maravilhosa. E é isso. E eu me conectei com esse todo da forma que ele se apresenta. E eu convido cada um que se conecta comigo a experimentar, se conectar com o todo da forma que ele apresenta. E sinta, a gente sempre vai ter as preferências. Eu prefiro mais o sol, eu prefiro mais um tempo ameno, né? Eu prefiro mais a chuva. E cada um tem a sua preferência. E não tem nada de errado nisso. Mas desfrute daquilo que está sendo manifestado a cada momento na nossa vida. Se o momento ele é um momento de problemas de relacionamento, abra um espaço na sua agenda para olhar para isso, como eu disse no vídeo acho que foi no vídeo da raiva, não me lembro agora. Mas a gente precisa pôr foco naquilo que é um problema para nós, porque ele só vai deixar de existir quando a gente resolver, quando a gente se disponibilizar, arregaçar as mangas e trabalhar. Se o problema é financeiro, olhe para a sua parte financeira e veja o quanto que você é responsável, às vezes, por estar atraindo esse problema de uma forma onde você não sabe como sair. Mas se você pôr foco, certamente você vai sair. Se você se responsabilizar que tudo está acontecendo para o seu crescimento, para o seu aprendizado, você cresceu, você aprendeu, o problema deixa de existir. Então vamos nos trabalhar, vamos olhar para cada um de nós assim, e quando a gente olha para nós, a gente olha para o outro com o mesmo olhar. O amor que eu sinto hoje por mim é o amor que eu sinto pelo mundo, pela terra. Né? Então, Elis, você ajuda as pessoas? Eu não sei o que é ajudar, não sei. Mas eu me disponibilizo para me compartilhar com a pessoa.
Se a pessoa chega para mim e me pede uma ajuda, eu pontualmente eu vou ajudar da melhor forma que eu conseguir. Agora, eu faço pelo outro? Não. Por quê? Eu faço com o outro? Sim. Por que eu não faço pelo outro? Porque quando eu tô fazendo por ele, ele não tá fazendo por ele. E eu posso fazer junto, eu posso ensinar, eu posso me transbordar. Mas achar que o outro é menos do que eu e que ele não tem competência para conseguir, isso é meu ego. E isso não mais na minha vida. Então eu coloco o outro aqui. Vamos seguir junto, de mãos dadas. Se eu tenho um pão, eu divido em 2. Metade para mim, metade para você. Mas me pede o pão. Diga que tá com fome. E eu vou te dar soluções para que você tenha a mesma condição de comprar um pão como eu tenho. É isso. Que você tenha um lindo final de semana. Curta o tempo, como ele se apresenta. E até o próximo vídeo.